dando sequência, no nosso segundo vídeo, a gente vai analisar quais são qual é a postura do Kant ante os argumentos que tentariam comprovar a existência de Deus. Então, como eu disse, por que na semana passada eu fiz aquele segundo vídeo que fazia lá a apresentação das provas, das tentativas de prova da existência de Deus racionalmente? Né? Exatamente porque a crítica que o Kant vai fazer na crítica da razão pura, é meio que a parte final da crítica da razão pura, é a crítica que ele faz aos argumentos. Ele vai sintetizar tudo aquilo em 3 argumentos. São 3 provas que, né, mostrariam a existência de Deus. São elas: a prova, o argumento ontológico do Santo Anselmo, o argumento cosmológico e o argumento físico-teleológico. Então, o argumento ontológico é aquela ideia de que Deus é um ser perfeito, então necessariamente para ser perfeito ele precisa existir. Se algo é perfeito, tem que ter todas as características, entre elas a existência. O argumento cosmológico é o argumento de que tudo que existe tem uma causa. De certa forma, ele sintetiza nesse argumento, no que ele chama de argumento cosmológico, as três primeiras vias, eu devo ter citado nessa ordem, né, as 3 primeiras vias do Santo Tomás. A via da causa, da finalidade e do movimento. E ele vai resumir as outras 2, que é a dos graus de perfeição e da contingência do mundo, na físico-teleológica. E ele vai dizer, basicamente para nós, que as 3 provas aí, elas caem na primeira. Né? As outras 2 caem na primeira. Vamos lá, então, tentar entender. Primeiro deles, o argumento ontológico. Então, Deus é ser perfeito. Se ele é perfeito, necessariamente ele tem que existir. O que o Kant vai dizer? Eu posso concluir um monte de coisa quando eu digo que um ser é visto como ser perfeito. Que ele é boníssimo, que ele é inteligentíssimo, que ele é belíssimo. Né? A gente pode atribuir, a gente pode concluir, não só atribuir, mas concluir todas essas características de Deus, do ser perfeito. Mas eu não posso dizer que Deus existe, só porque eu estou dizendo que ele é um ser perfeito. É interessante, eu estou lendo um livro que a gente está estudando, eu e uns amigos meus, que é do Sartre, que até postei um vídeo nesses dias aqui no canal, mas é um outro pensador, de outro período, que ele faz uma análise da questão do argumento ontológico, ele fala alguma coisa do argumento ontológico, e ele fala que o argumento ontológico é uma inversão. E é isso, basicamente é isso. Né? É uma inversão. Eu não posso, por causa de um argumento, por mais lógico que ele possa ser, concluir que alguma coisa exista. O argumento ele é lógico, mas ele não é palpável, ele não é comprovável. Dizer que uma coisa só porque ela é perfeita ela existe não quer dizer nada. Pelo contrário, a primeira coisa que tem que existir para eu poder dizer se ela é perfeita ou não. Essa é a linha de argumento que o Kant vai colocar pra gente. E aí o que ele vai dizer? Ele até faz uma ironia quando ele faz a análise desse argumento. Né? Ele diz que dizer que Deus existe só porque eu estou dizendo que Deus é um ser perfeito é a mesma coisa que eu pegar o extrato da minha conta e acrescentar alguns zeros a mais e a partir daí dizer que eu estou mais rico por causa disso. Não. É atribuir uma característica a um ser que eu não tenho certeza nenhuma que existe. E aí, em cima dessa característica que eu atribuí, dizer, não, isso daqui prova que ele existe. É essa a linha que o Kant vai colocar pra gente. Isso na crítica que ele faz ao primeiro argumento, ao argumento ontológico. O argumento cosmológico. Então, basicamente, essa é a ideia que eu já falei para vocês também lá na aula passada, né, nos vídeos da semana passada. Tudo que existe precisa de uma causa. Eu não dependo de mim para existir, eu não venho a existir por minha vontade. Eu vim a existir por causa que os meus pais se uniram, vocês vieram a existir porque os pais de vocês se uniram, e todos nós, de uma forma ou de outra, a gente vem a existir por isso. Estou falando aqui de nós, seres vivos, mas se a gente pensa nos seres materiais, a mesa que está aqui na minha frente, ela veio a existir porque alguém pegou lá a madeira, o plástico, enfim, tudo o que a envolve,
trabalhou em cima desse material e fez disso uma mesa. Então, não foi ela que passou a existir porque quis. Então, o Kant, ele vai dizer que se tudo que existe... A verdade, a mente, o que ela faz? Ela faz um salto. Eu consigo dizer que eu, para existir, eu preciso ter uma causa. No caso, meus pais. Eu consigo dizer que a causa da existência dos meus pais são os meus avós. Eu consigo dizer que a causa da existência dos meus avós são meus bisavós. E assim vai. A gente vai indo na linha. Só que chega um momento que foge da minha experiência. Lá, quem vai ser o primeiro casal de ser humano que formou os outros? Segundo a Bíblia, tá lá, é Adão e Eva, que deu origem a tudo, e a partir daí, né, começa-se a humanidade na Terra. Só que essa ideia, né, e aí Adão e Eva passam a existir por causa da vontade de Deus. Deus os cria e começa com isso a raça humana. Só que essa ideia, né, que você vai procurar fora da natureza um ser que seja a causa de tudo, a primeira causa, como dizia lá o São Tomás, retomando Aristóteles, esse primeiro ser, essa primeira causa, é na verdade um salto que a mente dá porque ela não consegue ficar sem essa resposta. A mente começa a perguntar pela causa das coisas, ela precisa chegar à primeira causa, né? Parece que é algo natural perguntar por essa primeira causa, perguntar por esse primeiro ser que dá origem a todas as coisas. E aí o Kant conclui que a humanidade, por não conseguir identificar qual é a primeira causa, ela conclui, dando um salto da experiência em um ser que não está no campo da experiência, que é a primeira causa. Esse ser perfeito que dá origem a todas as coisas. E aí tem o segundo problema do argumento. Além da mente dar um salto e concluir, né, projetar algo que ela não consegue concluir, que ela não consegue comprovar, além disso, de acordo com Kant, essa ideia vai bater no argumento ontológico, porque você tem a ideia de um ser perfeito. Né? A primeira causa é o ser perfeito que dá origem a todas as coisas. O ser perfeito cai no argumento ontológico. Se o argumento ontológico não se sustenta, o argumento cosmológico, como em parte, em grande parte, ele depende do argumento ontológico, ele também não se sustenta. O terceiro argumento, físico-teleológico, parte da ideia de que o mundo é perfeito, é belo. Esse é um argumento que é muito comum a gente ouvir da boca de gente muito religiosa, né, que parte dessa ideia. Eu olho a natureza quando eu tenho a experiência ali de uma paisagem bonita, eu olho o céu num dia bonito, como tem feito esses dias, porque a gente está aí entrando no inverno, mas de inverno mesmo não tem nada. Você olha o céu num dia muito bonito, tal. A gente geralmente atribui isso a Deus. Né? Atribui a um ser perfeito, já estou meio que dando spoiler, atribui isso a um ser perfeito que dá origem a todo esse mundo. Então, se o mundo é belo, se o mundo, né, tem equilíbrio, se a natureza tem a sua beleza, é porque tem um ser perfeito que faz com que esse mundo seja assim. A natureza, ela tem seu equilíbrio, sua beleza, enfim, essa harmonia que forma a natureza, ela só é possível porque Deus está por trás dela, porque o ser perfeito está por trás dela. E aí o que o Kant fala? Não sei se eu citei aqui, mas o Kant fala que ele tem até uma certa simpatia por esse argumento, mas ele fala que assim, esse argumento no máximo, daria para concluir que Deus, né, que tem uma inteligência por trás que regula a natureza, que dá ordem a essa natureza, mas não propriamente que ela mas não propriamente que provaria a existência de Deus. Sem contar que esse ser que faz com que a natureza seja bela, tal, teria que ser a causa desse mundo. A ideia da contingência do mundo, né, a prova da contingência do mundo. Então, se a contingência do mundo pede um ser necessário, isso, como a gente já viu, é um salto que a mente dá para tentar provar a existência de Deus, para tentar dar uma explicação, na verdade, para a origem de tudo.
Salto, causa, cai no argumento cosmológico. Ser perfeito, cai no argumento ontológico. Então, ou seja, no fundo, os dois argumentos, né, o argumento cosmológico, ele depende do argumento ontológico, pelo menos em parte, até porque a gente não consegue provar a existência desse ser perfeito, e o argumento físico-teleológico, ele depende do argumento cosmológico, que depende do argumento ontológico. Então, na essência, nenhum dos três argumentos provam realmente a existência de Deus. Então, Kant ele vai mostrar que tudo aquilo que a humanidade criou, né, principalmente lá na Idade Média, para provar a existência de Deus, e que é a base aí da metafísica, para provar a existência do primeiro motor, do primeiro ser, que dá origem a todas as coisas, na verdade não provam a existência de Deus. Podem, como eu já disse, ser argumentos racionais para você meio que justificar para você mesmo por que você tem fé em Deus, e não ficar só no argumento de autoridade, como eu dizia semana passada, quando a gente está falando da Bíblia. Mas, ou de qualquer outro livro religioso, de qualquer outra religião que pregue a existência de um ser supremo. Que toda religião prega isso. E no caso da religião. Só que não é um argumento, só que não é algo que prove por A mais B que Deus existe. Como, por exemplo, as verdades matemáticas, os teoremas matemáticos provam ali o que eles tentam provar, como a ciência prova o que ela tenta provar. Então, Kant vai mostrar que a metafísica, essa tentativa de juntar filosofia e religião, essa tentativa de juntar fé e razão, ela, na verdade, ela não dá certo. Pelo menos não da forma como ela se construiu até ali, onde o Kant está escrevendo, na época que ele está escrevendo, século XVIII. Lógico que desde lá para cá a gente não teve mais nenhuma tentativa de metafísica, né? Já aí adiantando. Basicamente é isso. O vídeo já deu por volta de 12 minutos. O vídeo, então basicamente é isso. Com esse vídeo eu termino esses vídeos dessa semana, e com isso também eu termino o ponto de filosofia e religião. Como eu disse, para o primeiro ano, na semana que vem, a gente começa a falar de estética, então das diferenças entre filosofia e arte, a gente vai discutir um pouco como que a filosofia vê a questão da beleza. E para o terceiro ano, eu quero fazer algumas considerações sobre essa questão da religião intervindo na sociedade, a religião buscando determinar o que é certo, o que é errado, enfim, não só no sentido moral, mas também no sentido científico mesmo, no sentido de conhecimento. Só uma coisa, eu ia esquecendo antes de terminar o vídeo. Só uma coisa. O Kant não é um filósofo ateu. Isso é uma coisa que eu quero que fique claro. O Kant ele vai de alguma forma resgatar a figura de Deus na sua ética. Porque ele vai de alguma forma colocar que a vivência ética e o imperativo categórico são indícios da figura de Deus. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, né? Mas se o conhecimento, né, se o que ele chama de razão pura, não consegue provar a existência de Deus, por outro lado, a razão prática, ela de alguma forma ela postula a existência de Deus. Então Kant não é um ateu, não é um filósofo contrário à religião, só é um filósofo que mostra que a metafísica, essa tentativa de provar a existência de Deus racionalmente, ela não tem fundamento. Então basicamente com isso eu concluo esse vídeo. Okay?